importância dessa vitória, que deixa o Grêmio na segunda colocação do Brasileiro, com um jogo a menos, e da tua opção pelo Ronald e também pelo André. Boa noite a todos. Uma vitória importantíssima, né? É porque todos os jogos é uma decisão, se tratando de Campeonato Brasileiro. Hoje o Grêmio reassumiu o segundo lugar, com 29 pontos, e uma partida a menos do que muita gente. Eu acho que a entrega hoje foi, acima de tudo, foi fundamental, né? Enfrentamos uma grande equipe, uma equipe com uma qualidade muito grande, e conseguimos esses 3 pontos que a gente sabia que a gente poderia vencer e, como já falei, recuperar o segundo lugar. A opção pelo André, o André é o atacante de área. O André, quando não joga o Soares, e ele vem tendo algumas oportunidades durante as partidas, vem treinando bem. Eu não tive dúvida alguma, no momento que o Soares não ia para o jogo, de colocá-lo, até pelo que ele vem treinando. Eu tenho lapidado ele. Ele aprendeu bastante desde a chegada dele aqui no Grêmio. Então, ele merecia essa oportunidade porque era o jogador da posição. O Ronald, ele treinou ontem no lugar do Vila. E eu optei por ele porque, se o Vila não jogasse, porque é um jogador bastante técnico, tem um bom passe, tem a bola longa e é muito bom de cabeça, tanto defensivamente como ofensivamente. Não só pelo gol que ele fez, mas ontem nós treinamos bastante essa jogada e ele foi feliz. Sabemos que o time do Atlético era um time alto, um time bom de cabeça também, e a gente precisava ficar com a bola também no meio de campo, já que nesse item ele é melhor que o Milan. Então eu optei por ele justamente por isso. E o André também, que era o nosso atacante de área. Eu acredito que as escolhas foram bem feitas, né, porque os 2 jogadores jogaram bem. Renato, boa noite. Queria que você relatasse como foi a conversa com o Luís Soares. Não. Desculpa, faz outra vez. Chega, na boa. Chega. Soares não. Vamos falar do jogo. Vamos falar da molecada que jogou, foi bem, entendeu? O torcedor está feliz. Nós conseguimos mais 3 pontos importantes diante de um grande adversário. Quinta-feira eu falei tudo que eu poderia falar do Soares. Você vai fazer uma pergunta do Soares sobre o quê? Que ele não jogou, né? Bom, é mesmo? Se você não me fala, nem tinha visto. O André substituiu o Soares, o André foi bem, não pôde jogar. Vamos falar de quem jogou. Foi uma grande vitória contra um grande adversário. Você pode fazer outra pergunta, me desculpa, os outros também. Vamos evitar assunto Soares hoje. Já falei, não vou mais tocar no assunto. Até dia 2 está entregue ao presidente e à diretoria do clube. Pode fazer a tua pergunta agora. Tudo bem, Renato. Então, sobre a partida e também sobre a projeção para o jogo contra o Flamengo. Hoje você não teve o Vilha Sante, né? A gente acabou de ouvir a sua resposta sobre o Ronald, a boa partida que ele fez, mas o Vilha Sante lhe preocupa para a partida contra o Flamengo? O que ele sentiu? Por que ele foi cortado do jogo? Quando ele tem treinado, ele ficou fora, tanto é que antes da folga ele treinou normal depois do jogo do Bahia, e aí apareceu com algumas dores musculares. Hoje eu pedi para ele aquecer um pouquinho antes, para ver se ele sentia alguma... Ele não sentiu nada, mas ele falou que ele não estava com muita confiança. E o Ronald também vem treinando bem. E nós temos mais um jogo decisivo quarta-feira contra o Flamengo. Então seria muito arriscado da minha parte colocar o Vila em campo. Ele poderia jogar alguns minutos e sentir alguma dor, ter que sair, e nós iríamos perdê-lo para quarta-feira também. Então eu optei justamente pelo Ronald por causa disso. O Campeonato Brasileiro é longo, Copa do Brasil aí nós temos no mínimo 2 jogos ainda. Então seria arriscado colocar o Vila em campo e de repente perder ele por 3, 4 semanas. Então pensei direitinho, conversei com ele, resolvi segurar ele e quarta-feira acredito que ele esteja em campo. Boa noite, Renato. Hoje um jogo difícil, um jogo contra um adversário duro, onde o sistema defensivo do Grêmio foi testado e correspondeu de forma positiva. E o meio de campo muitas vezes teve dificuldade de reter a bola e a velocidade para contra-golpear. O que fazer para que contra o Flamengo na quarta-feira isso não se repita? Bom, até lá a gente vai ter tempo para conversar, para treinar.
O Vila possivelmente vai estar de volta. Vamos ver a situação do Soares. Eu acho que é mais uma decisão, né? São mais 180 minutos, 90 minutos aqui, 90 minutos no Maracanã. O que fazer? A gente fez bastante coisas boas hoje, como a gente vem fazendo. É lógico que sempre faltam algumas coisinhas. Muitas vezes a gente tem a superação, mas não tem tanta qualidade para reter a posse de bola, principalmente sem a velocidade que eu tanto falo. No momento que a gente tem a velocidade, as coisas se tornam melhores. Com 2, 3 toques, a gente pode chegar na área do adversário. Como a gente não tem essa velocidade, a gente precisa reter, a gente precisa valorizar a posse de bola. A gente tem procurado fazer isso, mas o adversário também tem suas qualidades e tem marcado bastante os nossos homens de qualidade no meio. Mas é que cada jogo é um jogo. Nós tínhamos que vencer essa partida hoje, vencemos, conseguimos 3 pontos. Amanhã, pela parte da manhã, a gente volta a treinar. E a partir de amanhã eu começo a pensar no Flamengo de quarta-feira. Renato, uma campanha como essa que o Grêmio vem fazendo, é claro que vai chamando a atenção de outros clubes sobre os jogadores do Grêmio, principalmente nessa época de janela de transferências. Então a gente sabe que tem jogadores que estão sendo analisados, que estão sendo procurados, que vão receber propostas. O Bitelo é um exemplo. O Bitelo é um exemplo que é um jogador que está valorizado. E a gente vê que nos últimos jogos ele não consegue manter o mesmo nível que ele vinha atuando antes. Você acha que tem alguma coisa que possa estar interferindo, até mesmo na questão psicológica de jogadores que estão para receber propostas e se é que você tem trabalhado isso dentro do grupo de jogadores? Não, eu tenho conversado bastante com o Bitelo, um garoto que tem boa cabeça, um garoto inteligente, que escuta. É um jogador que ele se entrega muito durante os jogos, né? Hoje ele saiu porque ele pediu para sair, mas eu sabia que não iria aguentar os 90 minutos, porque ele ficou os últimos 2, 3 dias sem treinar, ele arrancou siso, perdeu 3 quilos. Então, são coisas que eu falo. Às vezes você tem o capítulo, mas não tem a novela. Então, eu sei do que acontece aqui dentro. Nós sabíamos dessa condição dele, que ele não estava se alimentando direito. O importante foi que, mesmo assim, com dores, ele jogou. Enquanto ele aguentou. É um jogador, como eu já falei, ele corre bastante, ele se entrega bastante nos jogos. E, independente do jogador, o jogador não vai jogar bem todas as partidas, mas o importante é que ele tem nos ajudado bastante, principalmente hoje. Ele jogou com 3 quilos abaixo do peso. E isso faz uma diferença muito grande para o jogador, né? Porque ele não conseguia se alimentar direito. Quanto às propostas, se pode chegar ou não, bom, aí antes a gente espera chegar, depois a diretoria aí, com o Luiz Wagner, o Antônio, o presidente, analisam. Ele não pode ficar achando, vai chegar uma proposta e recusar. Se chegar, eles vão estudar, vão conversar, e vão ver se chegam num acordo. Mas o importante é que a cabeça do Bitelo está totalmente voltada para o Grêmio. Por outro lado, Renato, você teve nos últimos dias alguma boa notícia sobre a movimentação de mercado para contratações? Porque, mesmo que você tenha elogiado o André, né, e realmente ele deu uma boa resposta, evoluiu, mas ainda é um garoto, né? O Iturbe, você disse na última entrevista que ainda não é o jogador de lado que você queria. Teve alguma boa notícia sobre possibilidade de contratações? Claro que para quarta-feira, obviamente, não vai dar, mas para o jogo da volta contra o Flamengo dá tempo de ter algum jogador novo, para todo o resto do Campeonato Brasileiro também? Tem algum sinal bom aí de contratações? Sim. Eu tenho falado para vocês, o Grêmio está no mercado, o Grêmio está atento. A gente tem conversado, tem trocado ideias, tem conversado com alguns atletas. Nós temos prazo até dia 2. Não acredito que nós vamos ter surpresa, sim. Eu sempre cobro do presidente, da diretoria, que a gente precisa daqueles 2, 3 jogadores, aquelas contratações certas, no caso de velocidade, o homem de área. Entendeu? Isso são as contratações que o clube tem condições de trazer, dentro daquilo que o clube possa gastar, para que esses 2, 3 jogadores cheguem e nos ajudem. Todo mundo está vendo. O presidente vê, a diretoria vê, eu vejo. A gente sabe que a gente precisa desse jogador, até porque nós perdemos 5, 6 jogadores, né? Mas esses jogadores eles vão chegar, eu acredito.